Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre oração. Porque a oração, ela é uma das pedras principais da nossa vida cristã. Não existe cristão sem oração. Tem jeito. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Então a igreja estava fazendo uma oração de intercessão, a gente chama de oração compassiva. Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas é tão interessante que para poder rezar, a gente precisa adquirir uma disciplina. É uma graça de Deus. A disciplina da paciência. Vocês acreditam que para rezar precisa de paciência? Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo que parece que vive na urgência e na emergência. Nada pode esperar. Então eu anotei 3 frases que a gente fala muito quando a gente pensa em rezar, ou quando alguém fala assim, vamos rezar? A gente fala assim, eu realmente estou muito ocupado para rezar. Ou então a gente fala assim, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar oportunidade para rezar. Ou então a gente fala assim, toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. Então eu estou justificada, por que eu não rezo? Eu tenho tanta coisa importante para fazer. E a gente ainda está situado no mundo que fala assim, faça bem tudo que você puder fazer e Deus faz o resto. Já escutaram isso? Tá. Então, Deus faz, né? Deus vai completar aquilo que você não faz. É porque, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente coloca a oração como o último recurso da nossa vida. A gente não entendeu que primeiro é oração, para depois ser o resto. Por que é tão difícil? Porque a oração não é um impulso natural nosso. Nós estamos no mundo que primeiro eu faço. Rezar é depois se não deu certo. Quando eu vou rezar, eu tenho que me colocar diante de Deus, nu, com as mãos abertas, vazias, vulneráveis, para entender que eu não sou capaz de? Mas é nada. E que somente Deus é capaz de tudo através de nós. Compreende a diferença? Então a gente sempre fala, não, mas aqui, eu vou organizar a catequese, eu vou fazer comida para os pobres da rua, não, eu vou fazer um tanto de coisa boa. Mas que sem a oração primeiro, isso pode ser uma manifestação, inclusive, da nossa impaciência. É tão sério isso. É tão sério entender que rezar é me colocar ali diante de Deus e pedir a Ele. Por que exige um esforço? Por que é um esforço de paciência? Porque eu tenho que tirar dentro de mim tudo aquilo que impede que o Espírito Santo possa falar comigo. E é muita coisa. Fora os nossos impulsos, que é a impressão que eu tenho que eu amarro o Espírito Santo, ele não consegue ter liberdade dentro de nós. Porque não existe vida de oração sem falar do Espírito Santo de Deus. O que São Paulo fala na carta dos Romanos, no capítulo 8? Ninguém é capaz de falar Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos de entender, primeiro, que a vida no Espírito, a nossa vida cristã, é a vida do Espírito em nós. Porque a gente acha que nós é que fazemos. Na verdade, a oração é o trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos recriar. É Ele que vai nos ajudar nesse caminho de ter uma vida cristã. De verdade, aprender a se colocar diante de Deus com paciência. Isso é uma arte. É uma arte. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, porque não é fácil. Por isso que é disciplina. Porque quando eu penso que eu vou fazer esse exercício de disciplina, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, que eu tenho que reservar um horário para rezar. Então eu tenho que ter um horário todos os dias diante de Deus, eu e Ele.
Senão, como é que eu vou escutar o Espírito Santo? Que dia? Nunca. Nunca. Segundo, que eu tenho que aprender a viver o momento que eu estou vivendo. Isso se chama teologia do instante. Eu só tenho esse instante, então eu preciso aprender a ver, a ouvir, a reparar, a sentir, a saborear, viver agora. A gente não consegue parar, a gente para e a gente vive sete vidas num dia. Eu não entendo o desespero que a gente está vivendo. Para quê mesmo? Para adoecer. Nós estamos com a sociedade adoecida da ansiedade. Todo mundo está vivendo além. Não, nós só temos agora. Para viver diante de Deus. E quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, é ali que você vai entender que além do reparar, reservar um tempo para Ele, lá é o único lugar que eu vou encontrar força, segurança, confiança e coragem. É só nele. Onde mais eu vou conseguir isso? Com quem mais eu vou conseguir isso? Com ninguém, somente com Deus. Então eu vou aprender primeiro a apresentar tudo diante dele. Então a nossa vida cristã é essa manifestação do Espírito em nós. É o Espírito que vem trabalhar em nós. Então quando a igreja se reúne para falar, para rezar para Pedro preso. Vocês lembram? Tinha 4 grupos de soldados, de 4, Pedro amarrado, coitado do pescador, não tinha nada. Ali ainda tinha 2 soldados do lado dele. A igreja rezava ardentemente a Deus em favor dele. Isso se chama oração compassiva. A oração, ela é o princípio básico da nossa vida, e ela é o primeiro sinal da compaixão. Ela é uma manifestação da solidariedade humana. Quanto mais a gente rezar, quanto mais íntimo você for de Deus, mais consciência você vai ter que nós só temos um Pai. E que nós somos irmãos. Então eu tenho compromisso com você. Compreendeu? Então a dor do outro não pode me passar indiferente. Ele é meu irmão. Se nós fazemos um corpo só, esse corpo então tem um membro doente que nós temos que interceder por ele. Isso é oração compassiva. Quando eu apresento diante de Deus a necessidade do outro. Isso é quando a gente aprende a rezar e entender que somos responsáveis uns pelos outros. Por isso essa oração é tão preciosa. Enquanto a igreja intercedia por Pedro, Pedro foi libertado. Compreende o valor disso? De estarmos juntos rezando uns pelos outros. Se vocês olharem na Bíblia aqui toda, quando Paulo na carta aos Colossenses, ele fala, no capítulo 4, ele fala para a gente perseverar em oração vigilante, com ação de graças, orando por nós. Está sempre pedindo, rezem por mim, intercedam por mim, porque nós, em Tiago, capítulo 5, ele fala, orais uns pelos outros. E isso é uma responsabilidade nossa. Quando a gente vai rezando, vai aprendendo a rezar, vai tendo mais intimidade com Deus, nós vamos descobrindo as misérias humanas. A miséria mais básica qual é? Qual é a miséria mais simples? Que a gente encontra o dia inteiro. É miséria material. Qual é a pior miséria na escala, que é a última? A miséria espiritual. Então, qual a maior riqueza que eu posso te dar? Jesus. A maior riqueza que eu posso dar para cada um de vocês é Jesus. Qual a maior riqueza que você pode dar para o seu vizinho, para a sua casa? Jesus. Essa é a maior riqueza. Qual é a dívida que a igreja tem com cada ser humano? Avisar a cada um que cada um de nós é amado, é um sonho de amor de Deus. Cada um de nós foi criado, sonhado, igual está escrito em Efésios, capítulo 1, antes da criação do mundo eu te
criei. Você existe porque eu te amo, ponto. Cada um de nós tem que entender que cada um é um filho único, pessoal, um amor intransferível, convidado a uma vida eterna. O que você vai fazer com esse anúncio é um problema pessoal, mas você não pode morrer sem saber disso. Todos nós temos que saber disso. Jesus fala para o místico: a comida, se você não der, outro dará para alguém. Mas, porque isso passa, mas a fome espiritual será eterna. Então, se eu tenho um tesouro para dar para alguém, a coisa mais preciosa, a maior riqueza que eu posso dar para qualquer um de vocês, e vocês para qualquer um, é Jesus. Ele é a maior riqueza da nossa vida. Não existe igual. Alguém que nos criou para viver eternamente, que nos ama, que cuida de nós e que é vivo, que anda conosco. O dia que a gente descobre isso, a gente é simplesmente insuportável. Porque a gente tem Deus vivo conosco. Qual é o nível de preocupação? Não deveria ter nenhuma mais, ok? Então, quando eu entendo isso, eu já aprendi como é que eu faço para dar a riqueza para o outro. E como é que eu posso fazer algo que pode agradar a Deus? O que eu posso dar para Deus que de verdade é um presente? O que nós podemos dar para Deus? Além do nosso amor, além da nossa gratidão, do reconhecimento, o que eu posso dar a Ele que vai de verdade encher o coração de Deus? Dar almas a Ele. Dar almas. Cada um de nós que está aqui, e o mundo inteiro, é uma alma criada por Ele, que tem a imagem dEle. Cada um de nós tem uma imagem gravada de Deus na nossa alma. Então nós temos uma pertença que foi tingida pelo sangue de Jesus. Só que a grande maioria da humanidade, nós estamos completamente enlameados do pecado. Nós precisamos de ajudar uns aos outros a achar o caminho de volta para casa, porque a gente não se salva sozinho. Nós não podemos querer chegar no céu sozinho. Então nós temos que trabalhar para dar almas para Deus. Compreende? Então quando eu rezo por alguém, quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou pedindo, clamando pela vida do outro, pela salvação do outro, se eu estou rezando pela vida espiritual do outro. Qual é a necessidade que eu vou apresentar a Deus? Senhor, ele precisa de conversão. Senhor, ajuda ele a ser salvo. Então, Santa Faustina, eu vou esquecer o local do diário dela, um dia ela termina de receber a Eucaristia e estava dentro da igreja fazendo adoração. Quando ela está andando no corredor para chegar no quarto dela, aparece inúmeros cachorros, daqueles tranquilos, né? E falam com ela assim: nós queremos te estraçalhar, não vai sobrar nada seu, nada, porque você hoje tirou muitas almas da possibilidade de ir para o inferno. Pelas suas orações, você levou-las para o céu. E você não vai falar nada? Nós vamos te estraçalhar, vamos te matar. Que jeitinho dela de santo, né? Falou assim: se essa for a vontade do meu Senhor, que se faça. Eles falaram: vamos embora porque ele está aqui. Com ninguém. Compreenderam? Essa oração compassiva, essa capacidade de intercessão pelo outro, como o Padre Pio fez quantas vezes? Quantas vezes o Padre Pio lutou, e pessoalmente com o demônio, que ele apanhou, quando ele lutava para salvar uma alma. É a oração nossa, que vai ajudar o outro que ainda não enxergou nada. Vai falar: vou ter que rezar por água. Vai. Então quando eu apresento a doença do outro, e nós rezamos, pela doença, pelo sofrimento emocional, mental, seja lá o que for, eu apresento a Jesus o outro. Falei: meu irmão. Glória Polo, vocês já contei para vocês a história dela, daquela dentista que recebe um raio. Estava ela, o marido e o sobrinho chegando na faculdade, não sei se é na Colômbia, e o sobrinho morre, o marido não acontece nada, e ela fica gravíssima, e enquanto ela está, o pessoal está decidindo se reanima ou não, Glória, ela está diante de Deus. E entre as conversas, depois vocês podem ver, está na internet,
Deus fala, sabe por que você tem uma chance de voltar, Glória? Por causa daquele seu irmão ali, ó, um pobrezinho, um camponês, que foi numa venda comprar, aquelas vendinhas de roça que tem de tudo, foi comprar alguma coisa, e a capa do jornal, a primeira página do jornal, era o acidente. Então, Jesus fala, olha ele, e ele ajoelhava e falava assim, Jesus, salva minha irmãzinha, e fala, por causa da oração desse justo, você terá chance de voltar. Então, fala, mas quem sou eu? Não somos nós, que na verdade é o trabalho do Espírito Santo em nós. Não está escrito que a gente não sabe rezar, que é o Espírito Santo que vai rezar em nós, que vai ter os gemidos inefáveis, porque a gente não sabe o que pedir a Deus. Então nós vamos nos colocar diante dele e falar, eis-me aqui, que o Espírito Santo possa clamar por mim aquilo que eu não sei. Mas na hora que a gente for reunir para rezar por alguém, nós vamos apresentar aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação. Nós não vamos dar sugestão para Jesus, nós vamos rezar fervorosamente por alguém. E é assim que quando a gente faz, há um teólogo alemão que diz que quando a gente faz isso, a gente dá ao outro, ao meu irmão, o mesmo direito que eu tenho, qual é? De estar diante de Jesus e receber dele a misericórdia. Então, quando eu intercedo por alguém, eu coloco o meu irmão diante de Deus e falo, Jesus, por ele. Então, através de nós e por nós, essa pessoa recebe a coragem, recebe a força, pode receber a cura, através da nossa oração. Não somos nós que estamos fazendo, ok? É o Espírito Santo através. É quando eu vou entrar de verdade em oração por aquele que está sofrendo. Naquele momento, sou eu que estou sofrendo nele. Estou rezando pelos desempregados, estou rezando pelo Papa, estou rezando por aqueles que não conhecem a Deus, estou rezando por uma criança doente, estou rezando por uma mãe aflita, estou rezando. Essa chama-se oração compassiva. Essa é uma oração que tem um peso que nós, como cristãos, não podemos abrir mão. E nós temos que rezar uns pelos outros, que nós vimos que o que aconteceu, e Pedro foi libertado. Imagina, um anjo entrou, soltou Pedro, ninguém viu nada, saiu. Porque é o poder de Deus, é Deus que faz tudo. Nós podemos fazer o quê? Ajoelhar e rezar. Falar com ele, Senhor, eu não posso nada, mas eu vim trazer a situação do meu irmão. Me ajuda. Eu quero rezar pela vida dele. Eu quero rezar pela salvação dele. Eu quero rezar para que a sua misericórdia o alcance. Isso é exercer a compaixão, é exercer a misericórdia uns com os outros, porque somos irmãos, gente. Isso, quanto mais a gente rezar, mais nós vamos entender o compromisso que temos uns com os outros. Isso é mais forte do que a gente imagina. É aquela pergunta que Deus faz quando ele encontra Caim. Onde está o seu irmão? Ele falou, não vi não, tinha acabado de matar. Onde ele está? Então nós temos um compromisso. Fala, eu não posso fazer nada pelo... Pode, vamos ajoelhar e rezar. Vamos reunir mais de uma pessoa, vamos interceder pela vida do outro. Isso é a oração. Mas Jesus falou uma outra coisa fácil, muito fácil. Está em Mateus, capítulo 5. Versículo 44, ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, e desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Essa frase é alegria. Mas nós não podemos fingir que ela não existe. Nós temos que pedir a Jesus a graça de rezar, de apresentar a Ele aqueles que nos fazem mal, que nos frustram, que nos decepcionam, que nos traem. Aqueles que fazem a nossa vida ficar mais difícil, mais pesada. Que você fala, melhor matar, né não? Ele falou, nada, né? Ajoelhar e rezar pelo irmãozinho. Falar que Jesus, ó, o irmãozinho está comportando bem, não. Então reza por ele. Rezar por aqueles que te fazem mal. Você sabe que isso é uma coisa tão séria que diante dos santos, esse é um critério de santidade.
quando você começa a rezar pelos inimigos, por aquele que você tem uma repulsa, por aquele que te faz mal. Te imaginou que você vai ajoelhar e vai ter um tempo do seu dia para rezar pelos seus inimigos? Não é simples, a gente precisa da graça de Deus. Então, a gente vai compreendendo que na nossa vida espiritual, qualquer coisa que eu ganho é graça. Como é que eu vou aprender a entender que a minha vida de oração é uma vida de disciplina, de paciência? Que eu vou entender que primeiro, que eu fico achando que eu não estou fazendo nada. Não está, você está rezando. Você está diante do único que muda qualquer coisa numa fração de segundo. Tira a ilusão que você é capaz de fazer, porque a gente vive na ilusão. Jesus fala assim: confie em mim e não nas suas mãos. Até a gente mudar essa mentalidade, porque a gente carrega na sociedade que eu tenho que fazer. Então a gente se comporta igual um menino impaciente. Vocês podem até concordar com o que eu estou falando, depois falar, não, eu tenho que fazer, ué. Não, nós temos que rezar. Lembra da Santa, não, estou vendo ela na minha frente, não estou lembrando, lá da Índia, gente, como é que chama? Santa Madre Teresa de Calcutá. Quanto tempo ela ficava em adoração antes de fazer alguma coisa? Em torno de 1 hora. Então ela fala, quanto mais problemas, mais tempo de joelho. Depois você sai para fazer. Primeiro reza, depois vai fazer. Nós fazemos o contrário. Primeiro a gente sai fazendo, atropelamos tudo, não deixamos o Espírito Santo fazer. Por isso que eu falei que a gente dá nó no coitado do Espírito Santo. Tanto impulso que a gente tem. A gente faz a coisa absolutamente impulsiva e fazemos errado. Hoje nós precisamos de entender essa graça. Hoje é muita graça para pedir a Jesus. Fala, Jesus, eu não consigo nenhum caminho espiritual se eu não aprender a ter paciência. E entender que primeiro eu tenho que rezar, para depois fazer. Porque se eu já entreguei para o Senhor vai encurtar tudo. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é tão extraordinário que eu tenho uma certa inveja da Santa Faustina. Faustina estava no retiro, ela ia para a palestra, Jesus falou, vai não, Faustina, vai não, deixa eu te explicar. O que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Falei, você podia começar a fazer isso comigo também. Porque ele ficou ciúminho dela. Por que você mandou, o que você vai escutar em 1 hora, eu te dou em 1 minuto. Entenderam a diferença? O dia que a gente aprender primeiro a rezar, aprenda a rezar antes de uma reunião difícil. Antes de uma situação difícil, fala com ele. Vá antes e me ajude. Vá antes e prepara o ambiente. Você chegar lá, a situação já está resolvida, você só chegou. É extraordinário. E o dia que a gente aprender a contar com ele para nos ajudar em tudo, e tudo apresentar a ele, nós vamos ter tempo até de ficar à toa. Vocês estão achando que eu estou brincando ou não? Porque ele pode tudo. Difícil é pôr gente de joelho ali, não é? Chama, alguém te convida assim, vamos rezar o rosário, você fala, quanto tempo? 1 hora? Você está doida, filó? Estou falando mentira, gente? Estou não. Nos convencer que a oração, por isso é uma disciplina, porque é um esforço humano, é muita coisa que tem que mudar em nós, por isso é graça de Deus, porque por mim sozinha, que dia que eu vou ter essa força? Que dia que eu vou dar conta de caminhar sem a graça de Deus, que vai me dar a paciência da oração? Então hoje nós vamos pedir a Jesus a disciplina. Vocês entenderam que a gente precisa de paciência para rezar? Então a disciplina da paciência para ter uma vida de oração. Entender que dentro da oração nós temos a oração compassiva, que nós vamos rezar uns pelos outros. E a outra oração que Jesus nos pediu para rezar pelos inimigos, por aqueles que nos fazem mal, nos perseguem. Está em Mateus 5, versículo 44. Está vendo como que viver a palavra de Deus e ser cristão não é uma coisa simples, mas é graça. E hoje a graça de hoje é disciplina de oração. Me dê a paciência de ajoelhar e rezar o rosário. Me dê a paciência de todos os dias ter um horário onde eu e o Senhor somente, esquecendo o universo acontecendo. A coisa mais importante, eu estou diante daquele que é o dono de tudo. Eu preciso ter um tempo de oração, senão eu não
caminho. Fala, Filó, eu não consegui nenhum progresso espiritual. Eu te pergunto, quanto tempo você está rezando? Essa foi a pergunta de Madre Teresa para o sacerdote, né? Que queria um encontro com ela, estava aflito, queria falar, insistiu, e ele decorou tudo que ele fazia das obras beneficentes, esperando que Madre Teresa ia perguntar. E Madre Teresa olhou para ele, segurou a mãozinha dele e falou assim: quanto tempo você reza por dia? Qual morreu? Aí ele falou: eu celebro uma missa, rezo o terço e o breviário. Ela falou: só? Isso é nada. Ok? Então hoje nós aprendemos, nós vamos sair daqui com essa lição, que deixou todo mundo de cabelo arrepiado. Mas eu trouxe só o que está na palavra de Deus. Não trouxe nada fora da palavra de Deus. É isso que a gente precisa aprender. E isso é graça sobre graça que nós vamos pedir hoje a Nossa Senhora que nos conceda. E aí, falando de oração, eu trouxe de Nossa Senhora das Lágrimas, né? De Nossa Senhora das Lágrimas, que conversa com a irmã Amália, em Campinas. Além do livro, tem esse devocionário das lágrimas. E aqui um dia, a irmã Amália faz uma pergunta para Jesus. E eu achei que essa pergunta tinha tudo a ver com o fato de hoje a gente estar falando de oração. Ela pergunta assim para ele. E ela começa assim: perguntei um dia ao bom Deus. Ela entrava em êxtase, ela via Jesus, conversava com ele. Essa mulher teve todos os estigmas de Jesus, né? Para quem não viu a história dela, teve todos. Até onde Jesus caiu e ralou o joelho, ela tem a marca e sangrou. Tudo. Ela teve tudo. Ela sangrava o dia inteiro, todos os dias. E ela entrava em êxtase e conversava com ele. E ele que dita esse terço que nós vamos rezar. E como é homem, todos os terços que Jesus ensinou a rezar são curtos, são simples. Quando Nossa Senhora aparece para ela, Nossa Senhora entrega ali, daquela forma ali, ó, ela fala: essa é a minha coroa de lágrimas, e fala: a forma de rezar é como meu filho ensinou, não acrescenta mais nada. São 7 mistérios, porque são 7 dores, com 7 contas, simples assim. Tudo de Deus é simples e barato, quando não é de graça. Aí ela pergunta para Jesus assim: por que certas almas que vivem no vosso amor, que rezam, temem a morte? Alguém que tem medo de morrer? Imagina, filho, apavorada quando fala que vai chegar a morte. Por que temem a morte? Não é ela a porta do paraíso? Aí Jesus respondeu: minha filha, a morte é temível porque ela é castigo do pecado. Não foi por isso que a morte entrou no mundo? Não foi por causa do pecado de Adão? Porque não era para a gente morrer, compreenderam? Muito bem. É terrível em si, mas escuta o que eu vou lhe dizer. Eis que há um farol que ilumina. Quem é o farol? Quem vocês acham que é o farol que ilumina? Na da morte, quem é? É Nossa Senhora, gente. Ela é o farol. Olha o que Jesus fala: é minha mãe. No meio das vascas da morte, quando o inimigo se levanta com mais ferocidade para roubar-me essas almas queridas, na hora da morte, gente, há uma luta espiritual pela sua alma. Eu já presenciei várias. Isso é real. Existe uma luta espiritual pela alma. Então, quando o inimigo se levanta para poder buscar a alma, quando eu falo que a gente presenciou, porque a gente via o tumulto da alma para morrer, da criança para morrer. A gente via a guerra, né, espiritual, que a gente ficava rezando até a criança conseguir se entregar, né? E como eu acompanhei alguns adultos, você via nitidamente tinha uma guerra espiritual, que muitas vezes era preciso chamar sacerdote. E aí Jesus fala: eis que minha mãe, no meio deste mar encapelado, brilha qual luzeiro luminoso, e mostra-lhes que é a mãe também dos pecadores, mãe dos aflitos. Mostra-lhes que ela é minha mãe e que há de advogar sua causa ante o tribunal das contas. Nossa Senhora é a nossa advogada. Ela nos justifica diante dele, é a coisa mais bonitinha. Aí Jesus fala assim: filha, eu quero te explicar
O que eu quero te dizer é que se meus filhos, quando rezam, rezassem bem, não temeriam a morte. Ele fala, quando vocês recitam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, o que a gente fala? Agora e na hora da nossa morte, Jesus fala, se rezassem bem na vida, não temeriam a... Isso é o que ele falou, foi ou não? Quem é verdadeiro devoto de minha mãe, morre com sorriso nos lábios, porque ela assiste na hora da morte a todos os meus filhos. A seus devotos ela sorri, porque nessa hora suprema, os verdadeiros devotos seus já têm a aventura de a ver. Pode imaginar? Que nós que somos devotos de Nossa Senhora, na hora da morte nós vamos vê-la a sorrir? Já imaginaram isso? Isso é uma coisa extraordinária, gente. Aí ele fala assim, aos pobres pecadores, porém, para não morrerem impertinentes, quer dizer, aqueles que não a conhecem, não rezam, da mesma forma ela vem assistir para ver se ainda consegue abrandar seus corações, pois esses pobres não têm a aventura de a ver, porque estão no pecado. Mas para aqueles que são devotos dela, na hora da morte nós vamos vê-la. Olha que alegria! Minha filha, quão bom é ser devoto de minha mãe. Como me alegra os corações que nela confiam, porque ainda tenho a esperança de o salvar. Sim, quem confia em minha mãe não pode cometer o pecado, porque quem ama a mãe não quer desprezar o filho. Além disso, quem confiar nela já me ama, porque não se pode confiar em quem não se conhece. E quem conhece as qualidades de Maria tem de me dar honra e glória, porque tudo que pertence a Maria é meu, fui eu que assim a preparei. Mãe que tanto amo e na qual acho minhas delícias, como é bom conhecer minha mãe. Quem conhecer esta mãe amável e a invocar na vida com confiança, no meio dos estertores da agonia, encontrará este farol luminoso que lhe mostrará as portas do paraíso. Ela é a porta do céu. Maria vai abrir a porta e falar, pode entrar, a casa é sua. Jesus, ele assina, Jesus, sempre Jesus, amável. Então hoje nós vimos o poder da oração compassiva, da oração que a gente reza pelos inimigos, e a importância de confiar naquela que será o farol da nossa vida, que vai abrir as portas do céu para nós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.